Bom, então essa vai ser a última aula do Bootcamp, a aula 11. A gente vai falar um pouco sobre geometria. Tipo, não é geometria de vestibular, quer dizer, é um pouco de geometria de vestibular, talvez lembre isso. Deixa eu desligar minha câmera, que daí fica aparecendo mais a tela. Não tem tanto a ver com vestibular assim, pelo menos esse começo lembra um pouco, mas depois, para quem quiser estudar mais, os tópicos divergem totalmente do vestibular e tal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a noção de precisão com double, então, como é que o double é, o que ele permite que a gente faça e os cuidados que a gente deve tomar usando o double. A gente vai ver como representar o ponto, a reta e o polígono no C++, de um jeito bem tranquilinho. A gente vai falar um pouco sobre o produto interno e o produto vetorial. A gente vai relembrar algumas formulazinhas do ensino médio também, então a gente vai ver a lei dos cossenos, lei dos senos e tal. Depois a gente vai calcular a área de um polígono qualquer. Daí no finalzinho a gente vai falar do teste de esquerda. Então o teste de esquerda é uma das primitivas mais úteis, assim, pra gente dar programação competitiva. Tipo, pô, é muito útil em geometria e tal, vai te ajudar bastante. E depois a gente vai aplicar esse teste de esquerda para poder checar se um ponto está dentro de um polígono convexo. É também um problema bem legal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me interrompam, liguem o microfone e falem, beleza? Então, para quem quiser estudar depois também, para quem, tipo, querer estender um pouquinho mais de geometria e querer um pouquinho mais fundo, acho que os dois tópicos imediatamente seguintes a esses são convex full, ou feixe convexo, que é basicamente, dado um conjunto de pontos no plano 2D, você acha todos os pontos que envolvem os pontos desse conjunto. É tipo como se você embrulhasse os pontos do conjunto, algo assim. E também tem o line sweep, que é a linha de varredura. Então, você pega uma linha e varre os pontos do conjunto, tipo, por alguma ordem, da esquerda para a direita, ou de cima para baixo e tal, e faz as contas que você precisa. Esse último aqui, o line sweep, tem um vídeo muito bom no canal do Maratonosp, o vídeo do Gabriel Fernandes. Então, se vocês quiserem estudar line sweep, eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo, porque é muito bom. Também não esqueçam de olhar as notas de aula que eu vou colocar no repositório. Então, eu vou colocar um link no vídeo para quem está assistindo no YouTube e também para quem está acompanhando as aulas do Bootcamp, eu vou colocar o link lá no Telegram. Então, tudo que eu falar aqui na aula e todos os códigos que tiverem no slide tá nessas notas de aula, e inclusive nessas notas de aula tem algumas referências legais, tipo, alguns sites bacanas para poder ler e se aprofundar nos assuntos. E também não esqueçam de fazer a planilha e encher o nosso saco no grupo do Telegram, tá? Perguntem mesmo, é bem importante tirar dúvida e tudo mais, beleza? Então, a gente vai falar um pouco sobre precisão usando double, né? Eu acredito que todo mundo aqui, a grande maioria pelo menos, já deve ter usado o double no C++, ou talvez em Max 110 ou algo assim. Então, o double é a nossa maneira de representar os números decimais do C++, né? Então, se você quer, sei lá, colocar o número 4.5, você vai usar o double, porque o int não deixa a gente fazer isso, né? O int ele só representa inteiros. E ele usa o que a gente chama de representação com ponto flutuante. Então, o ponto flutuante é nada mais nada menos do que onde a vírgula está, digamos assim. Então, se você representa o número 1, 2, 3, 4, o ponto flutuante determina se esse número é 0.1234 ou se é 12.34. Então, é daí que sai esse ponto flutuante, inclusive chama double, porque é a precisão dupla do ponto flutuante. Então, e o que a gente sabe dela é que ela não é precisa. Por mais que pareça precisa nos casos que a gente usa, o jeito que o sistema representa os números em double não é totalmente preciso igual é a representação com os inteiros. Então, por exemplo, se a gente pegar esse exemplo aqui, então a gente fez x, recebe 0.3, e a gente imprimiu esse x. Isso em C++, né? Então, se a gente for olhar no terminal, o que é impresso é de fato o número 3. Ah, então beleza, então é preciso. Na verdade, nem tanto. Por quê? Porque o Celsius de C++, ele imprime por padrão com 6 casos de precisão. Ou seja, ele vai imprimir com precisão até 6 casos depois da vírgula e depois ele arredonda. Então, por exemplo, se eu fosse imprimir esse número aqui, ele seria impresso como esse número aqui. Por quê? Porque eu estaria arredondando. Talvez tivesse um 6 aqui e aqui arredondasse para 8, não tenho certeza. Mas, tipo, ele corta o final e arredonda o último dígito, basicamente isso. E se a gente quiser, de fato, imprimir com certa precisão, a gente precisa usar esses dois métodos aqui, o setPrecision e o fixed. Então, o setPrecision é um método do C++ que permite a gente setar a precisão que o número vai ser impresso. Então, por exemplo, eu posso colocar setPrecision 10, ele vai imprimir 10 casas de precisão depois da vírgula. E o fixed, ele só fixa a notação que vai ser impressa. Então, se eu coloco o fixed, ele vai sempre imprimir 6 casas decimais depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu estiver imprimindo
0 é se eu estiver, por exemplo, imprimindo 1 elevado a menos 9 e colocar o fixed, ele vai imprimir o tanto de precisão que eu tiver até onde eu estiver. Tipo, se eu não colocasse o fixed, ele poderia imprimir o 1 elevado a menos 9 com notação científica ou algo assim. Então, tipo, o fixed, ele sempre garante que a gente vai estar imprimindo coisas nesse tipo aqui. Então, como é que fica o nosso código agora usando esse set precision, né? Então, a gente tem um x igual a 3, a gente deu cout, a gente setou a precisão igual a 30, ou seja, a gente quer imprimir 30 casas depois da vírgula, e a gente fixou a anotação. Então, ele vai sempre imprimir as 30 casas depois da vírgula, independente do que aconteça. Isso aqui é muito útil, tá? A gente sempre usa isso aqui quando a gente lida com double, então tem muito problema que fala, imprima 6 casas imprima precisão na sexta casa decimal, algo assim. Então, é sempre o set precision que ajuda a gente, ou se você estiver usando printf, você vai colocar o ponto 6 lá, ou algo assim. Então, qual é o número que vai ser impresso agora, né? Então, quem respondeu esse número aqui acertou. Eu não sei se alguém acertou, mas sei lá. Tipo, a gente vê que não é preciso, mas, nossa, se a gente for contar aqui, ele tem, sei lá, 15, 14 casas de precisão, né? Então, tipo assim, é preciso em 14 casas decimais, mas tem alguns problemas aqui, né? Então, como a gente vê, esse número não é exatamente 0.3. Tudo bem que se a gente for levar esse grau de precisão aqui, sei lá, a gente não está fazendo uma nave espacial, então não precisa ser tão preciso assim, mas dá pra gente ter noção que algumas coisas podem falhar. E quais são elas? Primeiramente, a gente viu aqui que a gente tem uma precisão aqui mais ou menos até a casa decimal 14 ou a casa decimal 15, algo assim. Se eu fizer várias somas ou várias multiplicações ou divisões, esse erro ele vai meio que se acumulando nas somas e divisões. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma precisão na 14ª casa decimal. Se eu fizer, sei lá, 10 a 6 operações de soma, no pior caso, eu tenho que agora minha precisão está na 8ª casa decimal, ou algo assim. Então, conforme eu vou fazendo várias operações de soma, multiplicação e tal, esse erro que eu tenho na representação, ele vai acumulando e vai somando. Então, o meu número vai ficando cada vez menos preciso conforme eu vou fazendo operações com ele. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso em laboratórios de métodos numéricos, eu acho, mas é um grande problema esse erro acumulado. Em maratona de programação, como são feitas poucas operações, esses erros costumam não ser tão aparentes, mas é algo a se tomar cuidado e de ter noção que eles acontecem. E a coisa principal com esse tipo de imprecisão é que a gente não pode fazer esse tipo de comparação aqui, né? Por quê? Eu não posso comparar x a 0.0, porque x provavelmente não é 0.0. Se aqui eu comparasse, por exemplo, x igual a 0,3, bom, a resposta é não, porque isso aqui, por mais que a gente queira, isso aqui não é igual a 0,03. Então, também a gente não consegue fazer conta de igualdade ou algo do tipo. Então, como é que a gente lida com esse tipo de situação, né? A gente usa um epsilon. Então, o epsilon é um número bem pequeno que a gente define. Então, por exemplo, aqui a gente define um epsilon de 1 elevado a menos 9. Então, é um epsilon bem pequeno. E a gente define ele como constante. Tipo, isso aqui é bem padrão de fazer no começo do código. Então, você coloca lá antes da main, você coloca um const double epsilon com um número bem pequenininho. E daí, beleza. Daí, a gente tinha essa comparação aqui antes, né? A gente checava se x era igual a 0. Isso aqui provavelmente vai dar errado, tipo, mesmo que aqui o x fosse igual a 0.0, isso aqui talvez fosse dar errado. E qual que é o jeito certo de a gente checar isso, né? Certo. A gente checa se o valor absoluto de x é menor que epsilon. Então a gente vê se o x é de fato muito pequeno. Se o x for de fato muito pequeno, dado uma certa tolerância a epsilon, a gente pode assumir que o x é zero. Então é assim que a gente costuma lidar com operações de double em programação competitiva, né? Então, por exemplo, se eu quiser checar se x é igual a y com uma certa tolerância, eu checo se o valor absoluto da diferença de x e y é menor que epsilon. Então, isso aqui é útil para a gente na grande maioria dos casos. Alguns problemas falam, tipo, as respostas vão ser consideradas com erro absoluto na sexta casa decimal, ou algo assim. Então, eu sei que se eu colocar um epsilon aqui de 1 elevado a menos 9, isso é mais do que suficiente para garantir que minha resposta vai estar certa, se eu tiver que fazer esse tipo de operação aqui. E aqui eu estou mostrando duas operações para vocês, mas é bem fácil expandir esse conceito de usar o valor absoluto da diferença e usar o epsilon ou algo assim para quase todas as operações. Então, se vocês quiserem fazer uma operação de maior ou igual usando o epsilon, também vocês podem. Então, tipo, x é maior que y, então você faz, sei lá, x menos epsilon é maior que y, ou algo assim. E aí você consegue garantir que os números são de fato maior e tal. E depois a gente tem aqui que
tem vários sabores de double, né? Igual inteiros, a gente tem o int normal, a gente tem o long log int. Para double, a gente também tem alguns sabores. Então, a gente tem o float, que é 32 bits de precisão, é bem pequenininho, é bem inútil, digamos assim. Então, tipo assim, vocês nunca vão usar um float, tá? Basicamente isso. A gente tem o double, que é o padrão, que é 64 bits de precisão. Ele é usado muitas vezes, tá? Então, tipo, vocês quase sempre vão usar double. E, em último dos casos, a gente tem um long double. Então, o long double tem 128 bits, então ele é, tipo, muito preciso, mas ele também não é muito eficiente. Então, sei lá, tipo assim, é bom vocês saberem, tá? Eu, sei lá, deve ter dois problemas na minha vida que eu tava usando double e não consegui passar, e daí eu mudei pra long double e passou. Então, tipo, sei lá, é bom vocês saberem que existe, porque às vezes pode ser útil, mas na maioria dos casos, sei lá, não é. E também a gente tem algumas funções legais para double. Então, a gente tem o floor, que é o piso. Então, por exemplo, o floor de 3.4 ia ser 3. A gente tem o sail, que é o teto. Então, o sail de 3.4 ia ser o 4. O trunc, que ele só retira a representação decimal. Então, aqui 3.4 ia virar só o 3. E a gente tem esse último aqui, que é muito útil, que é para conseguir o valor de π. Então, quando a gente quer o π, a gente pega o const double π, recebe o arco cosseno de -1. Por que -1? Sei lá. Eu sei que isso aqui retorna o π. Então, tipo assim, sei lá, a gente precisa fazer uma conta para calcular o diâmetro de algo, ou a circunferência, tal, o volume da esfera. Ao invés de você calcular o π na mão, ou sei lá, escrever π é igual a tananã, 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 só pega o π igual a cosseno de -1, que vai ser útil para você e você vai conseguir fazer as operações que você tinha para fazer com π. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu falar aqui. Se alguém puder ligar o microfone para, tipo assim, se alguém perguntar no chat, liga o microfone aí e avisa, mesmo se não foi você que fez a pergunta, porque eu não consigo ver, beleza? Então, a gente vai ver agora como a gente representa o ponto, a reta e o polígono, né? Então, se vocês forem em sites, por exemplo, o CP Algorithms, eu não sei se alguém já chegou a visitar ele, o Emacs também, né? Vocês vão encontrar várias representações muito robustas e completas de como representar o ponto, a reta e um polígono, tá? Então, tipo assim, vão ser funções imensas, estruturas com, sei lá, 30 linhas de códigos para você representar um ponto, uma reta ou um polígono. E essas estruturas, elas são, de fato, muito versáteis e muito úteis. O grande problema delas é, se você está fazendo uma prova, tipo, na vida real mesmo, é muito chato você ter que codar 30 linhas de código para poder fazer uma coisa com um ponto, sabe? É, tipo, meio que inútil isso. E daí, para a vida real, talvez isso você adquira com mais experiência, mas agora, no Basecamp, não seja tão interessante você usar esse tipo de representação robusta com várias linhas de código. Porque, sei lá, só vai te atrapalhar. Eu usei elas no começo e me atrapalharam muito, daí que eu comecei a usar algo mais simples e tal, e de fato entregava o que eu precisava. Então, o que a gente vai ver aqui são representações, meu, sério, muito simples de representar o ponto, a reta e o polígono. Se vocês forem nesse site depois, vocês vão ver que, tipo, isso aqui comparado ao que eles fazem é extremamente simples. Então, o ponto, a gente simplesmente usa um pair. Então, vai ser um pair int point. A gente dá um type def para poder ficar o nome bonitinho. E daí, sei lá, aqui fica fácil. Se você quiser colocar, por exemplo, como double e double, fica fácil. E se você quiser usar long int também fica fácil. E a gente define o first como sendo x e o y como sendo second. Então, a gente consegue, por exemplo, criar um ponto A e acessar o a.x e o a.y de maneira bem simples. A gente também tem a reta. Então, se a gente quiser representar a reta na equaçãozinha básica, né, de y é igual a x mais b com a na forma fracionária, eu já explico por quê. A gente vai usar um pair de pair. Então, é um pair com um pair na primeira posição e um int na segunda. Então, como é que a gente acessaria aqui esse primeiro int, né? Seria o first do first. Aqui seria o first.second, que é o primeiro par daqui, e o segundo elemento desse par. E o b seria só o second. E por que eu gostaria de armazenar a reta nesse jeito, né? Imagine que o problema pede para você calcular a fórmula da reta ou algo assim, e depois pede para você fazer algumas contas com isso, né? Se você armazena o A da forma fracionária, esse A da forma fracionária vem daquela fórmula Yo-Yo Michuchu, já vou mostrar para vocês. Mas, tipo, você guarda o numerador e o denominador como inteiros, e você não precisa guardar isso num double. Então, tipo, é sempre bom a gente evitar de usar doubles. Na verdade, isso existe comentário com vocês, né? Então, tipo, a gente viu aquilo lá tudo de double e tudo mais, essa coisa de precisão, mas sempre que der, evite, tá? Tipo, não é bom ficar usando double, sempre que der para guardar o denominador e o numerador e depois, sei lá, fazer uma conta com isso ou algo assim. Tente fazer isso, tá? Não tente usar double direto, por mais que a maioria dos problemas seja legal fazer isso. Mas, sei lá,
essas coisas de precisão atrapalham bastante e a gente já tomou muito WA por usar double, onde não deveria. Rapidinho, posso só fazer uma pergunta? Claro, claro. Quando você coloca esse hash define x first, se eu depois criar uma variável que chama, sei lá, x underline a, vai dar pau? Tipo, ele vai trocar por first underline a? Como assim? Fala de novo. É que no slide anterior da representação do ponto, você define x first. Então, quando você escrever x, ele vai trocar por first, certo? Isso. Então, eu não posso ter nenhuma variável com x no nome, por exemplo. Ou não, ou tem que ser um negócio que é só... Poder você até pode, porque, tipo assim, se você criar uma variável com x no nome, ele só vai trocar o x por first. Então, tipo, a variável continua existindo e você consegue acessar ela da mesma maneira. Entende? Mas é bom tomar cuidado com esse tipo de coisa mesmo. Então, se você coloca x aqui, seria legal você não usar x para nome de variável ou algo assim. Ah, tá. Mas assim, se tiver, tipo, a letra x no meio de uma variável, ele não vai mexer, né? Não, acho que não. Tá, beleza. Mas se eu criar uma variável só x, aí acho que ele troca. Tá, Beleza? Obrigado. Que isso. Daí, beleza. Então, a gente botou aqui. Então, a gente tem agora a gente está representando o A numerador e denominador. Então, a gente tem o A numerador e o A denominador aqui. E o B como o elemento do primeiro par aqui, né? Então, tipo assim, a gente escreve isso daqui, a gente consegue acessar a equação da reta que a gente tem. Por que a gente fez isso? Porque a gente não queria guardar o A como double. Se você quiser, pode, mas, bom, tenha em mente que se você tomar WA no problema, pode ser isso, tá? Então, fica aqui uma possível solução, que é guardar a forma fracionária do negócio. E para representar um polígono, a gente cria um vector de pontos. Então, acho que vocês já viram um vector, né? Então, a gente pode dar um type def vector de point polígono. Então, um polígono vai ser simplesmente um vector de points. Daí, sei lá, aqui eu estou instanciando um novo polígono, né? Então, um polígono P, e eu dou p.pushback, e aqui eu crio um novo par com 1 em 1. Então, esse polígono tem um ponto 1 em 1. Uma coisa interessante para saber é que, na grande maioria dos problemas, eles sempre comentam que o polígono é dado no sentido anti-horário. Então, significa que, sei lá, o polígono é dado no sentido anti-horário. Então, se eu percorrer os pontos do vetor, eu vou estar percorrendo a borda do polígono no sentido anti-horário. Isso acaba sendo bem útil para a gente em vários algoritmos. Beleza. A gente vai falar um pouco agora de produto vetorial e produto interno e produto vetorial. São bem úteis, tá? A gente tem várias coisas que usam ele. Vocês vão ver nessa aula mesmo, a gente usa bastante produto vetorial. E é bom ter uma noçãozinha de como eles funcionam. Então, beleza. Produto interno. Então, a gente chama de A e B vetores, tal que A é igual a A1 e A2 e B é igual a B1 e B2. Então, vetor é simplesmente a gente pode imaginar como uma seta que sai da origem e vai até o ponto A1, A2, com A1 sendo X e A2 sendo Y, ou algo assim. Então, sei lá, se a gente tem um plano aqui que eu estou dizendo imaginário, vai ser uma seta que sai daqui e vai até aqui, por exemplo. A gente chama o produto interno, A.B, é igual a 1 vezes B1 e o A2 vezes B2, que é igual também ao comprimento de A vezes o comprimento de B vezes o cosseno de θ. Tá, o que isso significa, né? Então, essa imagem aqui tem, sei lá, 10 pixels, tá? Desculpa por isso. Mas, então, imagina que aqui é a origem, tá? Então, aqui é o vetor x e aqui é o vetor y. Aqui a gente tem a origem. Então, aqui é o ponto que está no vetor x, aqui é o ponto que está no vetor y, e aqui é o ângulo θ que tem entre eles dois. A gente consegue calcular esse ângulo θ fazendo o produto de x e y dividido pelo comprimento de x vezes o comprimento de y. E o comprimento está aqui, a gente definiu aqui, né? Eu passei meu reto, mas é basicamente a raiz quadrada de A1 vezes A1 mais A2 vezes A2, que é basicamente a distância de A até a origem, né? E daí, beleza. Por que isso é útil pra gente, né? Então, imagina que, sei lá, você quer descobrir o ângulo interno de um triângulo. Então, basta você fixar um dos vértices do triângulo como se na origem, e você consegue calcular esse ângulo interno. Então, não. Então, tipo assim, imagina que eu te dou o ponto x, y e um outro ponto, sei lá, z. E eu quero que você calcule o ângulo interno relativo ao vértice z. Então, o z estaria aqui. Como que você faria isso, né? Você colocaria o z como a origem, então você faria o y, seu vetor y menos z, então você seria y1 menos z1 e y2 menos z2, e também a mesma coisa com x. E daí agora eu faço a mesma conta aqui, e eu conseguiria saber o ângulo interno tendo z como origem ou algo assim. Eu não sei se eu tenho que colocar uma foto disso aqui, talvez. Não, acho que não. Mas beleza. Então, a gente tem essa funçãozinha aqui do
do produto interno, né? Então vai ser um int dot, então recebe um ponto A e um ponto B, eu retorno o x de A e o x de B, mais o y de A vezes o y de B. A norma é aquela coisa lá, que a norma, na verdade, é o quadrado do comprimento, então eu só retorno o produto interno de A vezes A, e o comprimento de A é simplesmente a raiz quadrada da norma de A. Beleza? É um pouco confuso, tá? Mas, sei lá, acho que depois lendo tal de novo, lendo as notas de aula, fica um pouco mais claro. Mas qualquer coisa também só interrompe. Então, de novo, é o que eu tinha falado lá, ele possibilita que a gente consiga o ângulo entre dois vetores e tal, e a gente pode definir um outro ponto como origem para calcular o ângulo em relação a esse vértice. Acaba sendo bem útil para conseguir, sei lá, o principal uso disso é justamente esse, conseguir o ângulo interno relativo a algum vértice de um triângulo qualquer. Então, sei lá, agora a gente tem essa função que calcula o ângulo aqui. Essa função, ela vem daqui. Então, a gente está usando essa formulazinha aqui. Então, ângulo, do ponto A e o ponto B, e ele retorna o produto interno desses dois pontos. Retorna o ângulo relativo a esses dois vetores, desculpa. E se eu quiser colocar um outro C como a origem, então eu dou um ponto C aqui, daí o que ele faz? Ele faz o A ser igual a AX menos CX, então aqui eu estou colocando basicamente o C como a origem, então eu subtraio as coordenadas do vetor C no A e subtraio as coordenadas do vetor C no B também. Pego o ângulo de A e B. Aqui, a gente só tem que tomar cuidado que essa função aqui do C++, o arco cosseno, ele retorna em π radiano, tá? Então, se eu quiser o ângulo em graus, eu tenho que fazer aquela continha lá que eu acho que é π... Eu multiplico isso daqui por π dividido por 180, se eu não me engano. Mas, eu acho que é isso. Se não, a gente vê depois na referência. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui. A gente também tem o produto vetorial. Então, o produto vetorial acaba sendo um pouco mais robusto que o produto interno para a gente. E o produto vetorial ele é definido no espaço 3D. Então, eu tenho 3 dimensões, né? O x, o y e o z. E eu faço o produto vetorial nesse espaço aí. E o produto vetorial C é o vetor ortogonal a e B, cujo comprimento é a área do paralelepípedo formado por A e B. Nossa, tá. Então, beleza. Então, aqui a gente tem o vetor A e o vetor B. E esse aqui é o produto vetorial A vezes B. Então, ele é um vetor ortogonal a esses dois vetores aqui. E o comprimento dele é igual à área desse paralelepípedo aqui. Paralelogramo, desculpa. Isso aqui vai ser muito útil pra gente lá na frente, tá? Mas, beleza. Como é que a gente calcula o produto vetorial, né? Então, é simplesmente resolver esse determinante aqui. Como o produto vetorial é um outro vetor, então a gente resolve primeiro essa primeira coordenada aqui, que vai ser A2 vezes B3, e A3 menos A3 vezes B2, que é isso aqui. Bom, a segunda coordenada e a terceira coordenada também saindo aqui dessa determinante, que é bem legal. Daí, beleza. E daí, vamos olhar para essa determinante aqui, né? Imagina que a gente começou fazendo a determinante do plano 2D. Vamos imaginar isso. A gente pegou dois vetores do plano 2D, ou seja, vetores que só tinham dois números nele, um x e um y. A gente quer estender esses vetores por 3D. E a gente pode imaginar isso sendo feito aqui. Então, imagina que o A e o B eram vetores 2D, então a gente tem um x e um y aqui, e um x e um y aqui. E a gente estendeu ele para o 3D, colocando o z igual a 0. Então, por exemplo, o vetor A e o B estão no z0, beleza? Quando a gente faz o produto vetorial, a gente pode ver aqui, a gente vai pegar o B3 e o A3. Então, essa parte é C0. A gente também ia pegar o A3 e o B3, então essa parte também é C0. Então, tipo, o A3 e o B3 são o componente Z do vetor A, né? E aqui eu não pego o B3. Então, o que eu tenho, né, aqui? Eu tenho que aqui, o produto vetorial desses dois vetores, ele tá no x0, no y0, e o único componente que eu tenho algo é no z. Então, o z me diz o quadrado do comprimento, né? Por quê? Porque é a única coisa que vai sobrar quando eu estendo do 2D, né? Então, o que acontece? Se eu estendo dois vetores do plano 2D para o plano 3D e faço o produto vetorial, eu tenho que o único componente que eu tenho desse produto vetorial é justamente o quadrado dessa área aqui, né? Na verdade, não é nem o quadrado, né? Não é nem o quadrado. Eu tenho essa área aqui, direto. Então, eu sei que essa componente aqui, esse A1 vezes B2
menos A2 vezes B1, ou seja, AX vezes BY menos AY vezes BX, é simplesmente a área desse paralelogramo aqui. Isso vai ser bem útil para a gente, tá? Então, guardem isso na cabeça. Então, de novo, a gente estende a noção para o plano 2D e conseguimos a área do paralelogramo formado entre eles. Então, só para ficar bem claro, né? Então, se A e B fossem vetores 2D, aqui eu teria componente 0, 0 e isso daqui. Se eu quisesse pegar o comprimento dela, eu faria 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, e a raiz de tudo isso, né? Como eu ia ter 0 mais 0 mais isso daqui ao quadrado. Então, eu ia ter isso daqui, a raiz disso daqui ao quadrado, ou seja, isso daqui. Então, eu sei que isso daqui é isso daqui. Beleza, isso aqui vai ser útil mais pra frente e a gente vai ver certinho por quê. Então, se a gente quiser implementar o cross product para o plano para vetores de 3 dimensões, né? Então eu defini um par de par aqui para um vetor de 3 dimensões. O cross product dele ia ser isso aqui. Então eu estou criando um par dentro de um par. Mas sei lá, eu nunca usei isso aqui. É só para a gente ter a intuição. E o plano vetorial, o produto vetorial em 2 dimensões, dado um ponto A e um ponto B, é simplesmente isso daqui, que é simplesmente essa terceira componente aqui. Beleza? Vamos no chat. Beleza, então. Então a gente vai lembrar algumas formulazinhas de ponta direta agora, tá? Tipo, sei lá, isso aqui vai ser nostalgia de vestibular, tá? Me desculpem. Mas, sei lá, é bom vocês terem anotado aí no caderninho que vocês usam, tal, porque, sei lá, vira e mexe cai. E eu, pelo menos, já esqueci a grande maioria das fórmulas que eu usei no vestibular. Então, a primeira delas é a equação de reta. Então, eu dou 2 pontos, né, P e Q, e eu quero achar a equação da reta que passa por P e Q. Para isso, a gente vai usar essa fórmula aqui, né, o famoso yo-yo michouchou, para encontrar o coeficiente e depois igualar. Então, a gente usa o yo-yo michouchou para encontrar o coeficiente A, e depois a gente iguala com alguns pontos, no caso do ponto P, para poder igualar o B. E daí aqui eu fiz justamente o que eu falei para vocês não fazerem, tá? Que é guardar o A diretamente no double. Então, por exemplo, aqui esse seria o numerador e o denominador, eu estou guardando o double disso. Se eu quisesse usar aquela outra equação de reta que eu apresentei no começo, eu simplesmente ia guardar isso e isso daqui. Então, tipo, eu não ia guardar esse double, eu ia guardar esses dois inteiros aqui. Deixa eu ver. Acho que é isso. E o B, se eu fizer desse jeito, na verdade não. Beleza. Show. Daí, sei lá, essa é a equaçãozinha de reta bem tranquila. A gente tem a lei dos cossenos, né? Então, é um outro jeito de achar algum ângulo interno de algum triângulo. Só que nesse caso, eu teria os lados do triângulo em vez de... Sei lá, é a mesma informação, basicamente, né? De outro jeito. Então, se eu não quiser usar o produto interno... Na verdade, eu estou usando o produto interno, talvez. Acho que é quase a mesma coisa do produto interno. Que aqui, se eu quiser, por exemplo, pegar o ângulo relativo ao vértice A, eu pego essa formulazinha aqui, então, né? Então, A ao quadrado, que é esse comprimento aqui, é igual a B ao quadrado, esse comprimento aqui, mais C ao quadrado, que é esse comprimento aqui, menos 2 vezes BC, então, BVC vezes 2, vezes o cosseno de A. Então, se eu quiser encontrar o A, eu consigo isolar, se eu quiser encontrar o ângulo alfa, aliás, eu consigo isolar ele e colocar tudo para esse lado. Então, eu pegaria o cosseno, o arco cosseno disso daqui, dividido por isso daqui. Isso aqui é só, sei lá, isso aqui é só formulazinha escrita em C++. A distância do ponto reto também. Essa equação, ela não faz nenhum sentido para mim, tipo, eu sei que ela existe, mas eu não faço a mínima ideia do porquê, como deduzir ela. Mas basicamente é a distância do ponto Q, que é o x0 e y0, até a reta P1, P2. Então, P1, P2, x0 e y0. E eu tenho que essa distância do ponto é dado por essa fórmula maluca aqui. Então, a gente calcula ela desse jeito aqui, tipo, sei lá, P2y e tal, parará, parará. É bom saber que elas existem, tá? Tipo, eu não sei isso aqui de cor, tem só isso aqui no meu caderno de geometria, eu já usei algumas vezes, então é útil. Beleza? Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a área do polígono. Então, para a área do polígono, a gente vai usar a fórmula de Gauss, que é a fórmula do laço de sapato. Esse nome é bem engraçado. Mas ele permite calcular a área de um polígono qualquer de um jeito bem legal. Eu juro que eu tentei achar uma animação para isso, mas eu não consegui achar animação. Eu não sei se é porque eu sou incompetente ou se é porque a internet não tem esse tipo de coisa. Mas a ideia é que a gente usa o produto vetorial para achar a área do paralelogramo, né? Então,
Imagina que ele deu o polígono pra gente, né? Então, ele deu lá os pontos no sentido anti-horário. Eu vou percorrer todos os pontos, 2 a 2, e eu vou calcular o produto vetorial desses pontos. Por quê? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Bom, lembra que quando a gente pega esse produto aqui, né? Ele dá a área do paralelogramo. Então, basicamente, quando eu faço esse produto vetorial num polígono, para os lados de um polígono... outra coisa também, né? O produto vetorial ele tem um sinal. Então, o produto vetorial é positivo, se eu tiver desse jeito, e se aqui fosse A e aqui fosse B, o produto vetorial ia ser negativo, ele ia estar aqui para baixo. Tem uma lei dos dedos, que, sei lá, você faz um negócio com os dedos da mão e dá para saber isso, mas sei lá, whatever. E o que acontece? Quando eu vou somando esse produto vetorial para os lados do polígono, eles meio que vão se anulando e cancelando um com o outro. E no fim das contas, o que eu tenho é exatamente a área do polígono, de um jeito mágico. Nas notas de aula tem uma referência melhor, tem a página do Wikipedia que explica um pouco melhor sobre isso, mas basicamente, ele vai somando os paralelogramos, e como alguns paralelogramas vão ter o sinal positivo e outros paralelogramas vão ter o sinal negativo, no final das contas, a área dá certinho a área que a gente precisa. Só que ele dá o dobro da área, né? Porque a gente está somando paralelogramos e não triângulos, e depois a gente só precisa dividir por 2. Então, imagina que ele dá um polígono P pra gente. Então, a gente vai usar, acho que é essa fórmula aqui. Ele dá um polígono P pra gente. Então, a gente faz primeiro o N é igual ao tamanho de P, o número de lados que P tem, e eu inicializo a área como 0. E beleza. E daí agora eu vou percorrer toda a borda do polígono. Então, o ponto P1 vai ser o ponto PI, então é o ponto que eu estou agora, e o P2 vai ser o próximo ponto. Então, é o ponto P de I mais 1 módulo N. Então, se eu estiver, por exemplo, no último ponto, ele vai pegar o ponto 0, porque, né, ele completa ali certinho. E daí a área é o P2x mais o P1x vezes o P2y menos o P1y, que é essa fórmula aqui. E beleza, e daí eu só somo isso na área. E depois eu divido a área por 2 e retorno o valor absoluto dela. Por que eu retorno o valor absoluto? Porque, dependendo do jeito que o polígono me for dado, eu posso ter que a área negativa. E daí, sei lá, é importante pegar o valor absoluto dela. Mas ele me dá um jeito tão bem bonitinho de calcular a área de um polígono qualquer. E é bem legal. E agora a gente vai chegar aqui na parte... isso aqui é muito importante, tá? Então foi uma das primeiras coisas que eu vi quando eu estava estudando geometria depois do Basecamp. E sei lá, é extremamente versátil, é extremamente útil, tá? Tem vários algoritmos que usam isso. E eu já fiz problemas de geometria simplesmente usando isso e que, sei lá, ninguém tinha conseguido fazer de outro jeito. Então, é bem legal, tá? É bem útil mesmo. Então, o que é o teste de esquerda? Também é o chamado de counterclockwise test. Já eu explico por quê. Então, imagina que eu te dou 3 pontos, A, B e C. Eu quero saber se o ponto C está à esquerda da reta AB, se ele é colinear à reta B, ou se ele está à direita da reta B. Sei lá, é difícil imaginar como a gente pode fazer isso usando, por exemplo, o produto interno, o produto vetorial, mas nem tanto assim a gente pensa um pouco mais. Então, basicamente aqui a gente mostra o que é o teste de esquerda, né? Então, por exemplo, eu tenho a reta AB, e eu quero saber se o C está à esquerda. Então, AB é verdade. Por quê? Porque imagina que eu tô saindo aqui do A, né, e tô indo pro B, e em todo esse caminho aqui, o ponto sempre está à esquerda. E nesse caso, se eu estiver saindo do ponto A pro ponto B, o ponto C sempre vai estar à direita. Então, essa orientação aqui é bem importante, né? Porque se eu estiver saindo da reta B, do ponto B pro ponto A, esse ponto, no caso, estaria à direita. Mas, então, é importante a ordem que eu passo aqui. E por que algumas pessoas chamam de counterclockwise test? Porque isso aqui me diz, se eu der esses 3 pontos para você, eu estou percorrendo eles. E se eu formar um triângulo, esse triângulo vai ser no sentido horário ou anti-horário? Então, por exemplo, olha aqui. Se eu der o ponto A, B e C, ele está sendo um triângulo no sentido anti-horário, né? E se eu der um ponto A, B e C aqui, eu estou formando um triângulo no sentido horário. Então, é por isso que algumas pessoas chamam de clockwise test ou counterclockwise test ou algo assim. Então, é basicamente essa orientação do triângulo. Então, provavelmente, se vocês colocarem no Google orientação de triângulo, vocês também vão achar o mesmo teste. E como que a gente pode achar ele, né? Então, a gente tem essa determinante aqui e eu chego nela. Então, vamos voltar para cá. Então, lembra que eu tinha comentado, eu acabei de comentar que isso aqui tem um sinal, né? E o sinal aqui é positivo se eu tiver o B desse lado e o O desse lado. Isso não é negativo, caso contrário. Então, o que o counterclockwise, o teste de esquerda faz?
ele fixa um dos pontos como a origem e tira o produto vetorial dos outros 2 pontos. E com isso, eu consigo saber a orientação do negócio, porque eu consigo saber o sinal do produto vetorial. Então, se a gente olhar para cá, essa daqui é a fórmula que a gente tem, né? Então, a gente resolve o determinante aqui e a gente consegue perceber que a gente está sempre subtraindo x1, né? Então, o que a gente fez? A gente fixou o ponto A como origem e a gente está fazendo o produto vetorial entre o ponto B e o ponto C. Então, a gente fixou esse ponto como origem, então a gente está fazendo um produto vetorial entre o B e o C. Então, a gente tem esse vetor aqui, esse vetor está certo no caso, e a gente teria um outro vetor aqui. E a gente consegue saber, dependendo do sinal do produto vetorial, em que lado que esse ponto C vai estar. Então, essa fórmula aqui, se a gente quiser expressar ela da maneira determinante, a gente expressa ela desse jeito aqui. Então, o que a gente tem? Se o determinante for maior que zero, esse ponto C vai estar à esquerda. Se o determinante for igual a zero, o ponto C é colinear. E isso é bem legal pra gente. E se o determinante for menor que zero, o ponto C está à direita. Então, a gente conseguiu descobrir toda essa informação aqui, simplesmente fazendo o produto vetorial e fixando o x na origem. O que é bem legal pra gente. Só que assim, tome um pouco de cuidado, tá? Porque aqui a determinante só vai dar zero se a gente estiver trabalhando com inteiros ou... se a gente estiver trabalhando com inteiros, tá? Se por acaso x ou y de algum dos coisas for double, a gente tem que usar aquele epsilon aqui para comparação, tá? Tomar cuidado com isso. Então, por isso que é muito importante em alguns problemas a gente tentar sempre ler as coisas como inteiro e sempre trabalhar com inteiro. Porque se a gente chegar a usar o teste esquerda, a gente não precisa usar epsilon, o que garante que o nosso código provavelmente vai estar mais certo. Então, aqui escrevi produto interno, mas acho que tá errado. É produto vetorial. Então, aqui eu fiz o A como origem, então eu fiz o B menos A e o C menos A, e calculei o produto vetorial. Então, de acordo com o sinal, eu consigo saber qual é o resultado do teste. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Então, aqui foi o código do teste esquerda, tá? É bem pequenininho o código, vocês verem. Então, é aquela continha que a gente fez. Se a determinante for maior que zero, a gente retorna 1, que no caso o C está à esquerda. Se a determinante for menor que zero, a gente retorna menos 1, sinal que o C está à direita. E caso contrário, a gente retorna 0, que no caso o C é colinear. E beleza. Daí agora vem a última parte, que é pontos dentro de um polígono convexo. Então, eu não vou mostrar esse slide ainda, mas dado que a gente aprendeu esse teste esquerda, alguém aí consegue uma maneira de fazer esse teste de checar se um ponto está dentro de um polígono convexo? Se alguém tiver alguma ideia, fala aí no chat. Ou liga o microfone. Se você pegando 2 pontos consecutivos, o ponto tiver à esquerda de um e à direita de outro, 2 lados consecutivos, alguma coisa do tipo. Tá, é um bom você começo. Você pegar vários pontos e testar isso, ver se vale para todos. Justo. É o que a Lua falou no chat, no caso, que é complementando o que você falou, né? Que é basicamente ver se o ponto está à esquerda de todos os outros pontos, de todos os outros lados do polígono, no caso, né? Então, deixa eu ver aqui, for em todas as retas. Beleza, é isso mesmo. Então, vamos imaginar que... Vamos pegar esse polígono aqui, né? Então, imagina que a gente está percorrendo ele aqui nas retas, né? Como ele foi dado no sentido anti-horário para a gente está percorrendo o polígono aqui nessa ordem. Se a gente for olhar essa reta aqui, o ponto Q sempre vai estar à esquerda dela. Então, talvez olhando aqui fica mais claro. Então, se eu pego a reta que sai de P1 e vai até P2, o Q está sempre à esquerda. Se eu percorrer todo o polígono convexo e o ponto estiver sempre à esquerda, é porque ele está dentro do polígono. Então, a gente tem um teste linear para saber isso, tá? Tem como otimizar esse teste para poder fazer ele em tempo log, mas, sei lá, é confuso, eu não sei implementar. E ele só funciona para polígonos convexos, tá? Se a gente pegar um polígono não convexo, a gente pode ter que, sei lá, ter uma reentrância aqui, e daí o ponto está, sei lá, à direita dessa reta ou algo assim. Então, só funciona para polígono convexo esse teste. Então, é basicamente checar se todas as bordas, se o ponto sempre está à esquerda de todos os lados do polígono, se eu fizer uma volta de sentido anti-horário, né? Então, o códigozinho fica aqui, fica bem simples. Então, eu tenho um polígono P e um ponto Q. De novo, eu pego o N, faço igual a N, o tamanho do polígono, percorro toda a borda do polígono. Então, se o ponto está à direita, tá, então, o que eu falo aqui, né? Se PI e PI mais 1 e Q igual a menos 1. Então, o que é menos 1?
menos 1, ele retorna quando C está à direita. Então, o que eu falo? Se C está à direita, eu já retorno falso direto. Então, se nenhuma dessas interações aqui eu retornar falso, então eu retorno true. Por quê? Porque é sinal que ele está dentro do ele está à esquerda de todo lado do polígono. Esse teste aqui a gente fez com menos 1. Então, a gente está admitindo que, por exemplo, um ponto na borda do polígono está dentro do polígono. Então, sei lá, isso pode mudar de definição de problema para problema, mas sei lá, é fácil mudar isso, né? Então é só checar se, por exemplo, o ponto for diferente de 1 ou algo assim. Beleza? Então, acho que com isso acabou a aula de hoje. E agora eu vou resolver dois. Não acabou a aula, tá? Eu vou resolver dois problemas. Então, passou a parte de gente mostrar conteúdo. Então, o primeiro problema que eu vou resolver é esse New Year Curling aqui. Eu vou mandar o link dele no chat para quem quiser. Aqui no chat de gravação. Vamos dar uns 2 minutinhos aí pra gente ler, beleza? Então, beleza. Então, basicamente, a Carol que ela tá jogando curling, ela tem vários discos de raio R no plano 2D. Então, inicialmente, os discos estão no Y, sei lá, Y infinito, então a gente pode assumir que eles estão lá em cima. E ela quer deslizar esses discos até o Y0. Ou algo assim, pelo menos. Então, quando ela desliza o iésimo disco, ela vai colocar no ponto XY, na reta que passa pelo XY, né? E então ela vai empurrar esse disco até que o disco bata em algum lugar ou bata no Y0. Basicamente isso. E daí, lendo o enunciado aqui, beleza, a gente sabe que o N vai até 1000, que é bem pequeno. E depois a gente vê aqui que ele quer um erro relativo até 10 a menos sexta. Beleza. Então vamos abrir uma lousa aqui. Beleza. Então é basicamente como se eu tivesse... Eu tenho aqui o meu Y igual a 0. No começo, todos os meus discos estão aqui em cima, né? Então eu posso imaginar aqui. Isso daqui são discos, tá? Daí, sei lá, aqui é o iésimo disco. Então a gente sabe que o iésimo disco está sempre no XI aqui, né? Então a gente pode imaginar aqui como sendo um XI. O que vai acontecer? Ela vai deslizar esses discos até que eles batam aqui embaixo ou que eles batam em outro disco. Então, sei lá, eu posso deslizar o disco até aqui, por exemplo, e depois se eu vir com outro disco aqui, ele pode bater e ficar aqui, ou algo assim. Beleza. Bom, uma primeira intuição pra gente que pode vir é que todo disco, o primeiro disco vai chegar até lá embaixo, né? Então, a altura do primeiro disco aqui vai ser, no caso, o raio R. E no final das contas ela quer saber qual é a altura que cada disco vai ficar, qual é a Y coordenada final de cada disco. Bom, beleza, a gente já sabe então que o primeiro disco vai bater aqui embaixo, assim como qualquer outro disco que não esbarre em nenhum outro disco vai acabar aqui embaixo, ou seja, a altura dele vai ser sempre R. O que a gente pode querer fazer então? A gente pode assumir que para todo disco a gente quer a maior altura tal que ele bate no outro disco. Então vamos imaginar que, por exemplo, a gente tem... Como é que eu... Vamos apagar aqui. Vamos imaginar que a gente tem essa configuração aqui. Então a gente tem um disco aqui, a gente tem outro disco aqui que bateu, a gente tem outro disco aqui que bateu.
quando eu jogar um outro disco, então vamos imaginar que eu joguei um disco bem aqui nessa reta aqui. Então ele podia bater aqui, ele podia bater aqui, ele podia bater aqui. O que eu quero assumir é que o que eu quero é sempre a maior y-coordenada da bola que bate em alguma outra bola. Tipo, eu nunca vou querer uma coordenada mais baixa, porque se eu tiver uma coordenada mais baixa, é sinal que ele bateu antes. E se ele bateu antes, eu não quero. Então, simplesmente, eu posso calcular a maior y-coordenada que o círculo atual tem, sendo que ele bate em outro círculo. E daí, como é que a gente pode calcular essa y-coordenada, né? Então, vamos apagar tudo isso aqui agora. Imagina que eu tenho agora dois ciclos, dois discos quaisquer. E então eu tenho um disco aqui, eu tenho um disco aqui. Esse disco aqui vai ser o disco J, e esse daqui é o disco I. Então vamos imaginar que o disco J, ele já bateu em outro disco, ou ele já bateu no chão, eu não sei. Eu sei que eu já joguei ele antes do disco I, e eu sei que ele já parou onde ele deveria parar. E eu tenho que ele parou aqui na posição YJ. Eu sei essa altura YJ. Vamos supor que o disco I bate no disco J. Como é que eu calculo agora a altura nova do disco I? Bom, se a gente imaginar aqui, a gente tem um triângulo retângulo, onde aqui eu vou ter um ΔX. Esse ΔX eu sei, porque eu sei a x coordenada do J e eu sei a x coordenada do I. Aqui eu vou ter um ΔY, que é o que eu quero descobrir. E aqui eu sei que essa hipotenusa aqui é simplesmente 2R. Eu peço desculpa pela letra, estou escrevendo no mouse. Mas, então, a gente tem 2R aqui, ΔY aqui, ΔX aqui. Bom, a gente consegue descobrir isso aqui com Pitágoras. E daí agora a gente consegue saber qual é a nova altura do X, do Y, aliás. Porque a altura do Y vai ser a altura do J mais ΔY. E no caso, o que a gente quer fazer? Basicamente, então, a gente pega para todo disco I, a gente vai percorrer todos os discos J que foram jogados antes do I. A gente checa se o J bateu no I, se o I bate no J, tanto faz, e calculo e faço essa conta aqui. E eu sempre pego a maior y coordenada que eu quero. Bom, como é que eu posso fazer para checar se o I bate no J? Eu simplesmente checo se, sei lá, o xi menos xo... Para o I bater no J, eu tenho que o xi, a diferença absoluta entre o xi e o xj tem que ser menor ou igual a 2R. Porque é esse valor máximo que eu posso ter aqui, né? Então eu posso checar isso. Se essa diferença for menor ou igual a 2R, eu sei que eles batem. E daí eu posso calcular essa diferença aqui. Beleza? Vamos codar ele agora. Então aqui tem as coisinhas básicas ruídas, bits e tal. Vocês já devem estar bastante familiar com isso. Beleza. Então, a primeira coisa que ele passa aqui no problema, ele vai passar o N e o R, depois ele passa vários X. Beleza. Então, eu vou ler o int N, int R, sem N e sem R. Beleza. E agora, eu tenho que criar esse vetor que vai armazenar o X, né? Então, eu posso criar um int X com N posições. E agora eu faço for int I igual a 0, I menor que N, I mais, sem XI. Então, beleza, eu já li tudo que o problema queria que eu lesse. Aqui ele fala que ele quer a resposta com um R relativo de 10 a menos 6. Beleza. Eu sei que o N e o R são inteiros, então eu posso tratar essa resposta depois. Então, eu vou criar aqui um double. Aqui vai ser o Y, ele vai armazenar a Y coordenada. Eu estou colocando como double porque aqui já vai ser a resposta. Beleza. Como é que a gente faz agora? For int I igual a 0, I menor que N, mais. Então, lembra daquele negócio que a gente tinha falado no começo, que a gente pode assumir que todo ponto bate lá embaixo ele vai estar à altura R? Então, vamos fazer a altura de todo ponto começar como sendo R. Então, a gente vai dar um casting aqui. Então, o que eu estou fazendo? Yn vai ser igual, yi, aliás, vai ser igual ao valor R convertido para double. Então, quando eu faço isso, eu estou convertendo um inteiro para double. Então, essa vai ser a altura inicial de todo ponto. Daí, agora, o que eu posso fazer? For int j igual a i menos 1, ou seja, para todo ponto
que vem antes de i, j maior ou igual a 0, j menos menos. Daí, beleza. Daí, aqui agora eu posso checar se eles colidem ou não. Então, se a diferença absoluta entre xi menos xj for maior que 2 vezes r, eu simplesmente continuo. E por quê? Porque nesse caso, eles nunca vão bater. Quando a diferença entre as x coordenadas dele for maior que 2r, eles não colidem. Então eu simplesmente continuo no meu loop. Se não, eu faço aquele cálculo aqui da hipotenusa. Então, basicamente eu tenho esse ΔX aqui e eu quero esse ΔY. Então, vamos escrever isso aqui. ΔY ao quadrado, nossa, mais ΔX ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. Então, beleza, eu quero esse ΔY aqui, então eu tenho aqui ΔY ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos ΔX ao quadrado. No final das contas, ΔY é igual a raiz quadrada de 4R ao quadrado menos ΔX ao quadrado. Então, vamos escrever isso aqui agora, né? Então, ΔX, isso aqui vai ser um double. Não precisava ser double ainda, mas tudo bem. Então, eu vou castar para double aqui. Isso aqui vai ser o absoluto da diferença. Então, xi menos xj. Beleza? E daí agora eu vou calcular o ΔY. Então, double ΔY vai ser igual a square root de 4 vezes R, 4R ao quadrado, menos dx vezes dx. Beleza? E daí agora eu faço yi recebe o máximo entre yi e yj mais dx, dy, aliás. Beleza? Então, aqui agora, eu deveria ter todas as minhas respostas calculadas, e agora a gente só imprime do jeito que ele quer aqui. Então, ele quer que a gente imprima desse jeito aqui. Então, número, espaço, outro número. Então, para fazer isso, tem um jeito bem simples de fazer, não sei se vocês já viram isso ainda, mas for int igual a 0, i menor que n e mais. Então, eu preciso setar a precisão, né? Então, aqui, se a gente voltar nos slides, a gente tem set precision aqui, né? Vocês lembram disso? Em vez de setar a precisão em todo cout, eu posso setar a precisão só uma vez, e depois disso, todo cout que vier vai vir com essa precisão setada. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos parar a apresentação. Eu posso vir aqui, cout, set precision. Então, no caso, ali eu tinha uma precisão de 6, fixed. Então, aqui, todo cout que vir depois dessa linha aqui vai vir com a precisão na sexta casa decimal com a notação fixada. Então, sei lá, eu só preciso escrever isso uma vez. Daí agora eu simplesmente dou cout yi, que é a resposta. Daí que eu faço uma coisinha legal, que facilita esse código bem mais limpo, que é espaço barra n, e é igual a n menos 1. Então, o que ele está fazendo aqui? Aqui eu estou criando uma string, que é composta por um espaço e uma linha nova. E como é que eu vou acessar essa linha? Se o i for igual a n menos 1, isso aqui vai me dar 1. Então, eu vou acessar a posição 1 dessa string. Caso contrário, se o i for menor que n menos 1, isso aqui vai dar 0, e eu vou acessar a posição 0 dessa string. O que mandaram aqui no chat? Daí, sei lá, ficou bem limpo agora. Vamos compilar e vamos ver se funciona. Make new year. Por que eu coloquei o nome tão grande? Vamos ver se compilou. Compilou. Vamos rodar agora. ./new year curly. Vamos copiar a entrada daqui. Bom, 2, 6, 9, 8, 333, 333. Bom, parece que bateu. Então, a gente pode ver aqui, ó. Aqui, ele provavelmente não estava usando o fixed. Então, o 2, ele imprimiu só 2.
Aqui, como a gente está usando Fixed, ele imprimiu 2 e 6 casas decimais. Ele não liga, ele só quer imprimir. Então, para isso que serve esse Fixed. Bom, vamos ver se passa. Então, choose file. Não, choose file não. Submit code. Esse é o nosso problema C. Vou mandar. Passou. Então, legal. Esse é o primeiro problema que a gente tinha para olhar. Ficou claro para todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Esse código aqui depois eu vou colocar no canal dos vídeos, tá? Então depois eu mando o link para vocês. E agora o nosso problema, o segundo problema, é um pouco mais legal. De novo, vou mandar um link aqui para vocês na reunião. E dar mais uns 5 minutinhos para a gente ler. Bom, acho que todo mundo já terminou de ler, então. Então, beleza. Então, basicamente o problema dá pra gente duas âncoras aqui, A e B. Todas essas duas âncoras estão no Y0, então elas estão no nível mais baixo aqui. E todo um conjunto de N pontos. E eu quero saber, basicamente, o número máximo de pontos, tal que, se eu colocar uma corda de cada ponto que vai para A e B, nenhuma dessas cordas se intersectam. Então, basicamente, aqui eu não posso dar esses dois pontos, porque a corda desse ponto que vai para B e a corda desse ponto que vai para A, elas se colidem aqui no meio. Enquanto nesse outro conjunto aqui, eu consigo 3, porque esse primeiro ponto faz essas cordas aqui, esse segundo ponto faz essa corda aqui, e esse terceiro ponto faz essa corda aqui. Beleza. Alguém tem alguma ideia aí de como começar? O que a gente pode ver no começo para resolver ele? Exatamente. Então, a gente quer ver quais... Peraí. Ver qual ponto estão dentro do triângulo formado por um ponto e as âncoras. Beleza, é isso mesmo. Pelos ângulos dos triângulos. Não sei. Pega os pontos que tem mais pontos à esquerda ou à direita. Tá. Pega os pontos que tem mais pontos à esquerda ou à direita. Não sei. Tá, calma aí, então. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente pode olhar no problema é que o N é bem pequeno, então a gente vai ter no máximo 100 pontos no conjunto. Então, sei lá, a gente pode fazer um algoritmo quadrático sem nenhum problema. Então, vamos pegar essa primeira ideia aqui, do Felipe. Ver quais pontos estão dentro do triângulo formado por um ponto de âncoras. Então, beleza. Vamos pegar esse triângulo, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, o ponto 3. Eu vejo todos os pontos que estão dentro do triângulo formado pelo ponto 3 e essas âncoras. Bom, isso a gente consegue fazer muito facilmente com o teste esquerda, né? Então, basicamente, eu vejo se o ponto está à direita da reta formada por A e ponto, e depois eu vejo se o ponto está à esquerda formado pela reta B e ponto.
Então, se um dos pontos estiver aqui dentro, ele vai satisfazer essas duas condições. E isso ajuda bastante a gente. E depois, beleza, a gente consegue checar agora quais pontos estão dentro de outro triângulo. Mas, beleza, como é que a gente consegue construir a resposta a partir daí? Então, o que vocês podem usar aqui, que vocês já viram em outras aulas do Basecamp, que talvez ajude a gente a construir uma resposta ótima, máxima? Grafos ou PD? Por que grafos ou PD? Então, eu não sei muito bem se está certa essa ideia, mas para cada ponto você poderia construir uma lista de adjacências. Aí eu acho que o ponto de complexidade já começa a ferrar, mas uma lista de adjacências com os pontos que estão dentro do triângulo que ele forma. Aí, a partir desses, você poderia ir olhando nessa lista de adjacências e ver o máximo que você chega. Mas eu não sei se isso seria muito eficiente computacionalmente. Eu também não sei se estaria certo. Legal. A sua ideia é muito boa. Tá, eu concordo com você que talvez ela não seria muito ineficiente, mas talvez passasse. Mas a sua ideia é boa e a gente consegue deixar a sua ideia mais simples. Então, vamos imaginar que a gente está percorrendo os pontos aqui em alguma ordem. Vamos imaginar que a gente está percorrendo os pontos de cima para baixo, beleza? Imagina que se para cada ponto eu conseguisse guardar o número de pontos, o número máximo de pontos que eu consigo construir. Tipo assim, a resposta máxima se eu pegasse aquele ponto. Então vamos imaginar, vamos desenhar aqui de novo, né? Nossa, essa lousa está feia. Como é que eu faço para mexer? Assim. Então imagina que, por exemplo, beleza. Então imagina que, sei lá, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B, eu tenho vários pontos aqui. Então, vamos começar. Eita, esse ponto ficou muito feio. Vamos começar percorrendo os pontos de cima para baixo, beleza? Então, o que a gente pode saber? Se a gente montar um triângulo aqui, né? Nossa. Quais são os... Quantos pontos máximos eu consigo pegar se eu escolher esse ponto aqui? Bom, como não tem nenhum ponto embaixo dele, a resposta aqui vai ser 1, né? Porque eu só consigo pegar ele mesmo. Bom, e se eu pegar esse ponto aqui agora, né? Bom, se eu traçar essa reta aqui, se eu forçar um pouco, esse ponto aqui está dentro. Beleza. Então, eu sei que esse ponto está dentro desse. Bom, como é que eu posso calcular a resposta máxima desse, né? Se eu sei que esse ponto aqui eu consegui pegar 1, quando eu vejo esse ponto aqui e eu sei que esse está dentro, eu sei que a resposta desse pode ser a resposta desse daqui mais 1, né? Por quê? Porque agora eu tenho esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. Então, provavelmente aqui, a resposta seria 2. Porque eu consigo pegar esses dois pontos e formar essa ancoragem. Bom, vamos olhar esse outro ponto aqui agora. Olha só. Agora eu tenho esses dois pontos aqui. Bom, se eu pegar esse ponto aqui e construir uma outra âncora aqui, bom, eu vou conseguir pegar esses dois. Então aqui a resposta, ela é pelo menos 2. Da mesma forma que eu posso pegar esse outro ponto aqui também, porque ele também está aqui dentro. E se eu pegar esse outro ponto que está aqui dentro, eu também consigo pegar os pontos que estavam dentro do triângulo que ele forma. Ou seja, eu consigo pegar isso daqui mais 1. Olha só que legal. A resposta aqui, no caso, vai ser 3. Esse outro ponto aqui. Esse outro ponto aqui, ele passa fora do outro, né? Então eu não vou querer pegar ele. Mas eu ainda tenho dois pontos dentro dele. Eu ainda consigo pegar esse 1, no caso eu conseguiria pegar 2, e eu ainda consigo pegar esse outro aqui. Então, no caso, eu conseguiria pegar 3. Para esse aqui também. Bom, da mesma forma, eu tenho esse daqui. Nossa, esse daqui tá bem ferrado. Bom, eu só tenho esse ponto dentro dele e eu consigo pegar esse 2. Então, a resposta aqui ia ser 2. Olha só, eu tenho esse outro ponto aqui. Nossa, tá, vamos forçar a barra. Esse ponto aqui é bom e eu consigo pegar todos os pontos dentro dele. Olha só, eu tenho todos esses pontos dentro dele. Se eu pegar esse ponto e esse ponto, minha resposta vai ser 2. Se eu pegar esse ponto e esse ponto, a minha resposta é 3. Se eu pegar esse ponto e esse ponto aqui, nossa, a minha resposta é 4, né? Por quê? Porque eu consigo pegar esse ponto, aí eu formo essa reta aqui, aí eu formo essa reta aqui, e eu formo essa reta aqui. Nenhuma delas se colide. Daí aqui a resposta, no caso, vai ser 4. Então, o que essa solução aqui pareceu, né, pra gente? É uma PD, basicamente. A gente está memorizando a resposta máxima em cada ponto e meio que construindo ela aos pouquinhos, né? Então, para cada ponto que eu estou agora, eu checo todos os pontos que estão dentro do meu triângulo
e pego a resposta máxima desses pontos mais 1. Olha só que legal. Parece uma ideia boa, né? É tipo mais ou menos o que o Felipe tinha falado, de construir um grafo, só que daí agora eu não preciso percorrer esse grafo para poder achar o máximo que eu consigo pegar. Eu simplesmente estou guardando esse número. Então, vamos pensar como é que a gente pode implementar isso, né? Então, New York Curling já foi. Agora a gente vai fazer o hipercampo. Então, aqui eu já importei algumas coisas que a gente vai usar. Então, a gente vai usar um pair, a gente vai usar pontos, aliás, desculpa, e a gente vai usar outra esquerda. Bom, a primeira coisa que o problema me fala, ele vai me dar 3 inteiros. N, XA e XB. Beleza. N, XA e XB. Eu vou ler o N, vou ler o XA e vou ler o XB. Beleza. Depois disso, ele me dá um conjunto P de N pontos. Legal. Então, eu posso criar um vetor de ponto, point. Qual que é o bom nome de vetor de pontos? BTS. É um bom nome. E daí agora eu vou ler todos esses N pontos. Né? Então, for int igual a 0, e menor que N, e mais. Como eu estou usando ponto, eu posso usar aquele nome de XY, né? Então, sem BTS e ponto X, vamos chamar só de PT, que fica mais fácil de escrever. E PTI ponto Y. Você reclamando. Poxa, tá certo, pode reclamar. Beleza. Para resolver esse problema, lembra que a gente tinha aqui na PD que a gente desenhou, a gente estava percorrendo os pontos de baixo para cima, né? Então seria legal se a gente conseguisse ordenar também os pontos de baixo para cima. Então eu posso simplesmente dar um sort, né? Ou não. Então aqui eu estou ordenando o vetor de pontos que eu tenho. O problema é, esse vetor de pontos é um pair. E eu não sei se vocês viram isso na aula da Standard Library. Quando a gente ordena o pair, eu ordeno primeiro pela primeira coordenada e depois pela segunda. Do jeito que a gente está definindo aqui, o x é a primeira e o y é a segunda. Então, o que está acontecendo? Eu ia basicamente estar ordenando os pontos pela coordenada x em vez da coordenada y. Como é que a gente pode consertar isso? Bom, como a nossa biblioteca aqui está bem simples, eu simplesmente defino o y como first e o x como second. Então, no caso, o x vai estar guardado aqui e o y vai estar guardado aqui. E agora, quando eu ordeno, eu estou ordenando pela coordenada x. Legal. Então, nossos pontos agora estão ordenados. Para ajudar um pouco a gente, vamos criar 2 pontos. Né? Ponto PA, que vai ser o ponto da âncora A. Então, vai ser um ponto 0 e XA. É 0 e XA, porque lembra que a gente acabou de trocar aqui, né? Se a gente tivesse deixado do jeito anterior, seria XA é 0. Beleza. Bom, agora a gente precisa de um vetor que vai armazenar as nossas respostas, né? Então, vamos criar um vetor de memória. Vai ser uma memória para cada ponto e um inteiro de resposta. Então, inicialmente, a gente tem que a resposta é 0. Beleza. Então, for int igual a 0, menor que n, e mais. Então, aqui agora eu estou percorrendo os pontos de baixo para cima. Agora eu vou percorrer todos os pontos que eu percorri antes dele e vou checar se esse ponto está dentro do triângulo ou não. Então, for int j igual a i menos 1, j maior ou igual a 0, j menos, beleza. Agora eu preciso fazer 2 checagens, né? Então, imagina que eu estou nesse ponto I aqui e eu estou checando nesse ponto J. Então eu preciso checar se o ponto J está à esquerda da reta IA e à esquerda da reta BI aqui. Beleza? Então, if is left PTI PA e PTJ. Então, se o ponto está à esquerda dessa reta aqui, então a esquerda é igual a 1. E is left de PB, PTI e PTJ é igual a 1 também.
Bom, eu sei que agora o ponto PTJ está dentro dessa reta. Legal. Bem, agora a gente pode calcular a resposta daquele jeito. Então aqui, só antes de tudo isso, a gente podia ter inicializado, né, a memória do ponto I. Então a memória do ponto I é 1 no começo, porque eu sempre posso pegar ele mesmo. E o que eu faço? A memória do ponto I recebe o máximo, então a memória do ponto I, e a memória do ponto J, mais 1. Porque é tudo que o ponto J podia pegar, mais 1 que é o ponto I. Beleza. E aqui agora o que a gente pode fazer? A answer recebe o máximo entre answer e memória I. Depois aqui no final, a gente simplesmente imprime a resposta. Vamos ver se tá tudo certinho então. Então a gente leu em cada bonitinho, XA, XB, a gente criou um vetor de pontos, a gente preencheu esse vetor de pontos, a gente ordenou esse vetor de pontos, a gente criou um ponto para âncora A e um ponto para âncora B, a gente criou um vetor de memória, a gente instanciou a variável resposta como 0, beleza. Agora a gente está percorrendo todos os pontos de baixo para cima, porque está ordenado. A gente inicializa a memória do iésimo ponto comum, que no caso é a base, né, é ele mesmo. A gente percorre todos os pontos anteriores aí, beleza? E a gente checa se o ponto J está à esquerda da reta PI, PA. E se o ponto J está à esquerda da reta PB, PI. Beleza? Se isso acontecer, a gente faz a memória de I, recebe o máximo entre a memória de I e a memória de J mais 1. Beleza. Vamos ver se rola. Make hipercampo. Copiou. Bom sinal. Vamos ver as respostas aqui. Ponto barra 3. Bom, essa é a resposta que a gente queria. 1. Bom, essa é a resposta que a gente queria. Vamos submeter. Vamos ver se está certo. Estou logado aqui? Não estou logado aqui. Estou logado aqui. GCC não, G++. Beleza, vamos mandar. Boa, passou. Então, a gente passou dois problemas aqui agora, né? Esse hipercampo e o curling New Year. Então, eu vou colocar esses dois códigos depois do caderno. Assim que eu tiver o link deles lá, eu mando para vocês. E o link do vídeo também. Bom, ficou alguma dúvida, pessoal? Bom, então acho que é isso. Essa foi a aula de geometria de hoje.